Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que a sua segunda-feira seja incrível. Feliz segunda-feira para você e os seus. Com muito favor, com todo o favor que você precisa, que venha sobre vocês uma imensa provisão de favor, bênçãos multiplicadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, eu disse ontem e vou repetir. Deus não exalta humilhado. Deus exalta os humildes. O que mais tem são pessoas humilhadas, com muitos problemas. Mas Deus responde fé. Ele não responde problema, ele não responde necessidade, ele não responde choro, ele não responde humilhação. Ele responde humildade. Quando nós nos voltamos para ele, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e abandonar os seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar e vou sarar a terra. Está muito claro. Então, o que nós temos que fazer? Nos humilhar. Aquele que a si mesmo se humilha. E o que é humildade? Humildade, acima de tudo, é ouvir a Deus. Não é ouvir a minha carne, as minhas emoções, as minhas vontades. Ou vozes que estão ecoando por aí. Eu tenho que parar e ouvir a Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus está falando? Para onde Ele está me direcionando? Qual é a vontade do Pai? Eu ainda ontem fiz esta pergunta. Você está fluindo ou está lutando? Porque algumas pessoas, elas estão numa luta interminável. Elas nunca saem do problema. Elas entra ano e sai, elas entram num novo ano e daqui a pouco aquele ano está terminando e o problema é o mesmo. A luta é a mesma. Ela está pedindo orações pelas mesmas coisas, pelos mesmos problemas, ela reclama das mesmas coisas, ela chora pelas mesmas coisas, o problema é o mesmo. Continua lá. É um negócio que parece que nunca vai terminar. Mas por quê? Porque não há o alinhamento. Ela ainda não deu a resposta que o Senhor espera para agir. Uma resposta de fé. Porque Deus responde fé. E vou dizer para você, se tem uma forma de você realmente se humilhar, é você ouvir a Deus e se render a Ele. Isso é fé. Porque fé é igual a obediência. E obediência é poder. Você não está aqui para viver numa luta interminável, mas para fluir. A vida da gente tem que fluir. É de glória em glória. Ó, está fluindo como um rio. É de força em força. É de poder em poder, de graça em graça, de favor em favor. É sempre assim, de glória
em glória. É o que está escrito, não é a Cléo que está falando, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Sabe, problemas chegam, mas eles vão. Outros chegam, mas vão também. Você não fica naquele problema uma vida inteira. Você pode até entrar, mas sai. Você passa pelo fogo, você passa pela água. Você pode passar, presta atenção, passar. Está escrito assim. Se você passar pelo vale da sombra da morte, não vai temer. Podemos passar? Podemos, mas vamos sair. Podemos passar por alguns problemas que são como incêndios e inundações? Podemos, mas nós saímos. O choro pode durar uma noite? Pode, mas a alegria vem ao amanhecer, quer dizer, muda, amanhece. Aquilo cessa. Muitas são as aflições, os problemas, as dificuldades. São. Do justo? São. Mas o Senhor vai livrando de todas, livrando de todas. E significa que problemas novos chegam. Mas os velhos, vão tendo solução. Então não é normal. Por favor, não é normal você passar a vida toda no mesmo lugar, com o mesmo problema, reclamando das mesmas coisas, pedindo orações pelas mesmas coisas. Porque o correto, o que a Bíblia ensina, é que as aflições podem ser muitas, mas o Senhor livra de todas. Ele vai nos livrando, ele responde. Você pode passar por um momento difícil, mas ele dá vitória. Aí pode vir um outro, mas ele dá vitória. Então, a vida da gente é assim. Ela é feita de desafios, mas de vitória em vitória. Porque nós somos mais que vitoriosos, mais que vencedores, diz a Bíblia, em todas as coisas. Ou seja, nós já lutamos com a vitória. Então, eu preciso acreditar totalmente nisso aqui e me alinhar. Não é isso que o Senhor tem pedido? Alinhamento. E quando você se alinha, você está se humilhando. Quando você se ajusta, você está se humilhando. Quando você passa por cima das suas vontades, da sua carne, você está se humilhando. Quando você nega a si mesmo, você está se humilhando. Quando você decide duvidar de você. Duvidar, peraí, eu não tenho que viver assim. Peraí, tem algo errado. Não é normal eu ficar no mesmo lugar uma vida inteira, sabe, vivendo uma situação, um problema que nunca muda, que nunca sai do lugar. Não, não está certo. Deus não tem isso para mim, não tem mesmo. Humilhados tem muitos. Mas, gente, quantas pessoas que estão sendo humilhadas, mas que não se humilham. Elas nunca param para se humilhar diante de Deus e dizer, basta! Eu não quero mais esse tipo de vida. Eu vou me humilhar, eu vou me curvar. Eu quero, diante de Deus, eu quero saber qual é a vontade dele. E eu vou acatar, eu vou me submeter, eu vou me render a Deus. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe, frustra
aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Quer dizer, sejam perdoadores, solta a ofensa, chega de amargura, não deixe o espírito de Amaleque ter poder sobre você. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. Para tudo que é exaltado, que é arrogante, para que eles sejam humilhados. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. O orgulho é humilhado. O orgulhoso é humilhado. Toda vez que nós encontramos alguém sendo humilhada, você pode ter certeza que antes da queda, antes da desgraça, antes da desonra, antes da vergonha, vem o orgulho. Mas antes da honra vem a humildade. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos. Às vezes a pessoa fica lá, ó, até demora, mas quando Deus lida, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Porque tem gente que é arrogante, né? Não preciso de Deus, não preciso de ninguém. Não preciso. Precisa muito. Ai de nós sem Deus. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. É engraçado, né? Ainda a Bíblia fala assim, ó, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto também colherá. Quem planta na carne, colhe destruição. Quem planta no espírito, vida eterna. Aí, olha como a Bíblia apresenta. Eu faço do meu jeito, aí vem uma colheita horrível e eu questiono. Mas por que a minha vida está assim? Porque você plantou uma semente de derrota. O que a gente planta é o que a gente colhe. Palavras são como sementes. Atitudes, decisões, escolhas são como sementes. E se eu falo desalinhado de Deus, eu faço escolhas desalinhadas de Deus, é óbvio que eu estou plantando na carne, eu vou ter problemas. Então, é zombar de Deus. As minhas palavras criam o meu mundo, criam o meu futuro, moldam o meu destino. As palavras são criativas. E aí eu não presto atenção no que eu estou falando e eu estou questionando o meu resultado. É zombar. Eu faço fora de Deus e depois questiono por que a minha vida vai mal, né? Eu crio o meu futuro. Você cria o seu futuro. Porque tem muitos futuros. E se você viver alinhado com Deus, você vai ter um futuro. Mas se você viver desalinhado de Deus, você vai ter outro futuro. Ou seja, se você planta na carne, você vai ter um futuro, porque você vai colher destruição. Mas se você planta no espírito, você vai ter um futuro, que é a vida eterna. É o que está escrito. Então Deus, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Graça aos humildes. O orgulho do homem
o orgulho do homem o humilha. Mas o espírito humilde obtém honra. O temor do Senhor ensina sabedoria. E a humildade antecede a honra. Que coisa maravilhosa, não é? Humildade é ouvir a Deus, é se submeter a Ele, é viver essa vida rendida, onde Ele é a prioridade e nós damos crédito à vontade dEle. Se humilha diante de Deus, porque Deus não exalta humilhados. Deus não responde humilhação, problema, necessidade. Deus responde fé. Deus não responde a um problema, Ele responde fé. Olha que coisa forte. Deus não vai exaltar o humilhado, Ele vai exaltar o humilde. O humilde é exaltado. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você. Você é filho, é amado, é amada. Foi feita a imagem e semelhança do Senhor, recebeu poder para dominar, governar, para ser fértil, frutífero, abundante. Em nome de Jesus. E Deus tem vitória para você. E Deus tem uma vida poderosa para você. Por isso, ouça a palavra do Senhor. Porque olha aqui, ó, eu tenho certeza. É isso aqui que o Senhor tem para você. E se você entender a palavra dele aqui hoje e se submeter, solta o que tem que soltar, se renda. Se renda. Perdoa, solta ofensa, se submeta a Deus, faça aquilo que você sabe que é a vontade dele. Pergunta, Pai, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor me quer? Como me quer? E ele vai guiar você, com certeza. Eu as abençoarei. E abençoarei os lugares em torno da minha colina. Deus tem bênção para você. E Ele está pronto a abençoar tudo que está aí ao seu redor. Na estação própria, farei descer chuva. E sabe qual é a estação própria? Quando nós nos entregamos completamente, nos rendemos, Ele trabalha para nos levar para este lugar de arrependimento, de mudanças, porque olha aqui, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu vou sarar a sua terra. Aqui está a resposta para tudo, para qualquer pergunta, questionamento, problema. É se humilhar. Quando nós nos humilhamos, eu me humilho diante de Deus, acatando a vontade dele, fazendo o que ele quer, não o que eu quero. Eu atraio honra, promoção, exaltação, isso aqui, ó. Farei, na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. Meu Deus, não é palavra da Cléo de homem. Deus tem chuvas de bênçãos para você. Farei das minhas ovelhas e dos lugares próximos ao meu monte uma bênção. Deus quer fazer da sua vida uma bênção, tudo uma bênção. Farei as chuvas caírem na época certa e serão chuvas de bênçãos. O que Deus tem para você? Chuvas de bênçãos. Então
para de resistir ao Senhor. Talvez você está resistindo a Deus, resistindo numa área, resistindo em entregar algo, em se submeter. Talvez você está resistindo à vontade de Deus. E Deus está falando: não endureça o coração. Seja, flexível, molinho. Se entrega completamente. Se renda a Ele. É essa a sua vontade, Senhor? Eu vou fazer. É difícil para mim, é doloroso, mas eu vou fazer. Se é o que o Senhor quer, eu vou me submeter. É a sua vontade? Eu estou dentro. Eu não vou brigar contra a vontade de Deus. Eu me coloco à disposição do Senhor. Ouça Deus e vai e faça. Talvez você já ouviu. Você talvez sabe muito bem o que é que Deus está esperando de você. Você vai protelar estas chuvas de bênçãos? Porque talvez já era até para você estar vivendo essas chuvas de bênçãos, mas você não deu a resposta certa. Você não se submeteu ao que o Senhor pediu a você. Talvez você não respondeu. Não respondeu ao chamado do Senhor, não deu uma resposta de fé. Talvez até hoje você não parou para se humilhar mesmo diante de Deus e dizer: chega, eu vou fazer a vontade de Deus ainda que me custe. Me custe muito, eu vou soltar o que eu tenho que soltar, eu vou parar de brigar contra a vontade de Deus. Eu simplesmente vou me alinhar, vou me submeter, vou me render, porque Deus é bom e tudo o que Ele faz é bom. Farei das minhas ovelhas e dos lugares próximos ao meu monte uma bênção. Farei as chuvas caírem na época certa e serão chuvas de bênçãos. Farei uma aliança de paz com elas. Talvez você está aí numa guerra e Deus tem paz. Banirei os animais selvagens para que minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam tranquilas na floresta. Deus quer tirar esses animais selvagens, essas situações que têm devorado você, que têm perturbado você, afligido a sua vida. Farei delas uma bênção, como também de tudo em volta da minha colina. Enviarei chuvas a valer na época certa, chuvas de bênçãos. O que Deus tem para a sua vida? Chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto. Talvez nada tenha produzido na sua vida e Deus quer te abençoar com essa fertilidade. Ele quer abençoar a sua vida de maneira que tudo flua. Ei, sua vida está fluindo ou você só está lutando sem chegar a lugar nenhum? As árvores do campo produzirão seu fruto, a terra produzirá sua safra, as ovelhas estarão seguras na terra, elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizam. Ele quer arrancar esse jugo. Não serão mais saqueadas, chega de saques pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão, viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, um negócio famoso, uma vida famosa por suas colheitas, um tempo famoso por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra que carregaram a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor.
que o Senhor está falando aqui? Só vitória. Ele está falando com você. Ei, você é minha ovelha. Eu sou o seu Deus. E eu tenho chuvas de bênçãos para você. Eu tenho um tempo de glória. Apenas se renda. Se volta para mim. Volte ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. Mantenha a chama acesa. Coloca azeite na candeia. Não deixe o fogo apagar. Ouça a voz de Deus. Se volta para Ele, se humilha diante dEle e você vai ver o que Ele vai fazer por você. Ele tem chuvas de bênçãos para você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E peço de todo o meu coração que esta palavra tenha entrado, possuído os corações quebrantados, Senhor, profundamente, e que eu possa deixar pessoas rendidas, submissas ao Senhor para viver um tempo totalmente diferente e glorioso. Sim, um tempo de cantar. Eu abençoo lares e famílias todos que enviaram os seus pedidos para oração e consagro tudo. E abençoo, Senhor, o teu povo. Eu abençoo o teu povo com esse entendimento. Eu oro por um espírito sábio, para que o discernimento, a inteligência espiritual façam parte da vida do teu povo em todo lugar, que eu deixe um povo rendido para a glória do teu nome. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, e onde este programa estiver chegando, que esta palavra tenha vestido cada um, possuído os corações e levado pessoas a se curvarem diante da sua vontade, porque aquele que se humilha, o Senhor exalta. E o Senhor tem chuvas de bênçãos para ela. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje a reunião do Melhor da Terra, Elia 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Um trabalho poderosíssimo. Levante-se, venha e vamos adorá-lo. Se o Senhor não voltar, vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de dezembro, às 19h30, início do último propósito de fé do ano de 2025. Propósito da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2026? Toda glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. O ano de 2025 ainda não acabou. Deus pode mudar a sua história. Levante-se. Propósito da mudança.